Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vocês podem ver que hoje estamos de cenário chique, hein? Pois é, pessoal, estamos aqui no meu humilde quarto. Pois é, meu humilde quarto é desse jeito, como você pode ver. Este filminho já tá ganhando um bom destaque aqui. Bom, seja muito bem-vindo ou bem-vinda para este humilde canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, já deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe com quem assistiu Karate Kid Lendas. O assunto nesse vídeo, acho que vai ser a primeira coisa que eu tratarei aqui no YouTube, porque eu nunca fiz uma crítica de nenhum filme. Mas galera, vamos combinar que é um motivo especial, principalmente para mim, fã de Jack Chan, poder ter vivenciado essa época de Jack Chan nos cinemas brasileiros. Para vocês terem noção, para quem conhece a minha história, já me conhece bem, sou muito fã do Jack Chan. Ah, vá. Você é muito fã do Jack Chan? Não percebi. Faz quase 7 anos que eu sou fã do Jack Chan, mas eu nunca tive a experiência de ter visto ele nos cinemas, até chegar a Karate Kid Lendas. Então eu gostaria de contar um pouquinho pra vocês como foi toda essa experiência, tanto de ver o filme quanto de ir até os cinemas, pessoal, porque eu tenho uma história boa, tem relatos muito bons aqui pra vocês, não só da minha experiência com o filme, mas a minha experiência de ir até o cinema, conversar com o gerente, com o atendente, porque isso aqui eu só consegui graças aos gerentes e atendentes do cinema. Mas eu vou contar isso daqui a pouquinho. Primeira coisa que eu quero dizer é, se você está assistindo esse vídeo no dia que ele está sendo lançado, ou seja, 8 de junho, faz exatamente um mês que Karate Kid Lendas estreou aqui no Brasil. Só lembrando ainda que aqui no Brasil, não só especificamente no Brasil, mas também no México, na Argentina, nós tivemos o privilégio de ser os primeiros a assistir Karate Kid Lendas. A data original de lançamento seria no dia 29 de maio em todo o mundo, mas por algum motivo a estreia aqui no Brasil, ou melhor, na América Latina, foi antecipada para o dia 8 de maio. O motivo ao certo, eu não sei dizer, não sei se em algum lugar acabou saindo o motivo. Eu diria que talvez poderia ter sido uma tática do marketing aí, para não deixar o filme competir com Missão Impossível, porque foi lançado no dia 22 de maio. Então 2 filmes de ação ali, talvez não iam se encaixar muito bem na bilheteria. Pode ser isso, mas também pode ser outro motivo. Se você sabe, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Mas enfim, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o filme em si. Primeiramente, eu já adianto, você me pergunta, Faleco, você gostou ou não de Karate Kid Lendas? É um filme bom ou não? A minha resposta é um filme bom, mas poderia ter sido muito melhor. Vamos dizer que o marketing aqui no Brasil foi muito, não só no Brasil, o marketing desse filme foi muito forte, dando relevância ao Ralph Macchio e o Jack Chan. Você pode perceber pela própria foto, eles aparecem em destaque gigante aqui no pôster. Então, a impressão que a gente tem é de que eles vão ser os protagonistas junto com o Ben Wang, né, que é o nosso adolescente aqui, o nosso novo Karate Kid. Mas não é isso que o filme vai mostrar pra gente. Isso deve ter sido talvez a maior desilusão que a gente pôde ter assistindo esse filme. Não sei se você já assistiu esse filme, mas eu já lhe adianto, Jack Chan e Ralph Macchio não serão os destaques desse filme. Não esperem muito tempo de tela de Ralph Macchio e Jack Chan, considerando que o Jack Chan ainda tem um pouco de tela a mais do que o Ralph Macchio. Mas na minha visão, o filme poderia ter sido muito melhor por conta de elementos que estão ali no filme que talvez não precisariam ter sido tão aprofundados, como por exemplo o Victor. A vida dele ali foi muito destacada por muitos minutos no filme. Toda a carreira dele, toda a história dele, ser lutador de boxe, o Li Fong treinando ele participando da luta, sendo nocauteado, indo pro hospital. É muito tempo, galera, dedicado à vida do Victor. E eu não acho que seria a melhor opção. Eu tenho certeza que você, assim como eu, queria muito ver as lendas juntas atuando, mas a gente vê como isso demora para acontecer na tela. O Jack Chan, ele tem o destaque dele ali nos primeiros minutos, quando o filme se começa na China, com o Li Fong treinando na escola de Kung Fu do Sr. Han, mas depois disso ele parte para Nova York. E aí lá ele se instala, ele começa a nova vida dele, assim como em todos os filmes do Karate Kid a gente já está acostumado com isso, né? O adolescente se muda para outro país, é outra história, é outra coisa, conhece novas pessoas, faz novos inimigos, conhece uma namorada, enfim. Eu acho que era uma coisa que todo mundo já estava esperando em Karate Kid. E tudo bem que eles têm que realmente construir essa história ao longo dos minutos do filme, a gente tem que entender um pouco o lado do Li Fong, com quem ele vai lidar, né, os problemas dele, tudo bem. Isso, como em todo filme de Karate Kid, a gente já estava esperando. Mas vamos combinar que foi muito tempo para isso. Vocês têm que entender o seguinte, o Jackie Chan ele só volta a aparecer depois dos 40, 45 minutos.
minutos, ou seja, já foi metade do filme. E aí nós pensamos, cadê o Ralph Macchio? Meu, o Ralph Macchio só aparece depois de quase 60 minutos de filme. E aí a gente chega em outro ponto que nós pensamos, poxa, que legal. Temos agora Jackie Chan, Ralph Macchio, né, o Sr. Han, Daniel LaRusso treinando juntos o Li Fong. Vai ser um momento incrível. O momento passa que você nem percebe. A cena em si é boa, o treinamento, o diálogo do Sr. Han com o Daniel LaRusso, eles se encontrando no Miyagi-Do. Gente, meu olho encheu d'água. Quando o Sr. Han entrou no Miyagi-Do, os dois conversando, era um dos diálogos que eu mais queria ter assistido, que eu mais queria assistir. Eu olhando nos trailers, eu olhava e falava, amigo, vai ser lindo esse encontro. Mas o que acontece? Essa cena não tem nem um minuto. Toda aquela cena do Jack Chan no Miyagi-Do não tem nem um minuto de duração. Isso foi triste. Muito bem, depois a gente passa pro treinamento. É muito bacana ver a questão da rivalidade ainda entre o Karatê e o Kung Fu. Meu, as cenas do Jack Chan com o Ralph Macchio são lindas. É de brilhar os olhos. De verdade. Eu tava com os olhinhos brilhando ali assim. Tava no mundo encantado do Karatê com o Kung Fu. Foi lindo. Mas a questão é que o filme passa por uma... O filme faz uma passagem de tempo muito rápida. O que tira um pouco o nosso prazer no filme. Pensa que você começou o treinamento, de repente o Li Fong já vai pro torneio, ele começa a lutar, tem 10 segundos de luta, de repente ele volta pro treinamento, ele tá aprendendo outro golpe. De repente corta ele de novo pro torneio, ele ganha na segunda fase, ele vence a segunda fase, volta pro treinamento, ele aprende outro golpe, dá um corte pra mãe dele não aceitando ele lutar, depois corta pro Daniel LaRusso conversando com o Sr. Han. É uma bagunça muito grande na passagem de tempo. Eu não sei qual era a ideia inicial do diretor, do produtor, se já era a ideia fazer essa passagem de tempo tão rápida, ou se isso foi decidido depois. E eu garanto que se isso foi decidido depois, foi uma das piores decisões tomadas nesse filme. A gente foi pro cinema porque a gente queria ver esses três juntos. Era pra isso que a gente estava indo. Eu não sei vocês, eu estava indo por Jackie Chan e Ralph Macchio. Pra falar a verdade, eu nem tava ligando muito pro Li Fong. Não tava. O meu negócio era ver esse crossover sensacional. Mas é a menor coisa que a gente vai ver no filme. Então por isso que o filme em si tem sim os seus pontos negativos. Essa passagem de tempo, assim, é meio que uma controvérsia, é uma coisa muito chata, porque leva um tempão pra chegar no momento que a gente tanto quer, e quando chega, passa em 10 minutos. Não é a premissa que a gente estava esperando no filme, não é realmente o que a gente queria assistir nesse filme. Só que aí também a gente entra numa outra coisa muito interessante. Você me pergunta, você acha o filme tudo isso? O filme tem tantos pontos negativos assim? Eu digo, tem. Mas tudo isso que eu falei, eu cancelaria tudo por apenas um motivo: se o filme fosse maior. Galera, vocês precisam entender que os Karate Kids originais não têm agora assim a duração agora aqui na cabeça. Mas eu tenho certeza que esses filmes com certeza chegaram a 2 horas, tá? Eu vou deixar até aqui, ó, vai, por curiosidade eu vou colocar aqui a franquia original, os três Karate Kids. Qual a duração de cada filme? O Karate Kid de 2010, o Jack Chan, tem mais de 2 horas e 20 minutos, 2 horas e 15, não lembro, tá aqui também. E a gente chega para um novo filme do Karate Kid, onde o filme tem 1 hora e 28 minutos, sem contar os créditos. Com os créditos dá 1 hora e 34, que é o que você provavelmente vai achar na internet a duração, mas o filme tem 1 hora e 28. Um detalhe que, assim, me deixa muito curioso e muito pensativo, porque quando o filme começou a rodar, começou a trazer os detalhes das produções, curiosidades, enfim, o filme veio primeiramente para o IMDb com 1 hora e 58. Não só no IMDb, como em vários sites, vendiam o filme com 1 hora e 58 minutos. E quando a América Latina foi assistir o filme, olhamos o tempo e vemos, cara, não passou 2 horas, passou 1 hora e meia. Porém, a gente começou a ficar com dúvida, principalmente aqui na América Latina, que fomos os primeiros a assistir, quando a gente foi comprar o ingresso, e no ingresso aparecia 1 hora e 34 minutos. Ué, o tempo de duração do filme mudou. Estranho. E realmente pensei num início que poderia ser um erro do site do cinema. Eles colocaram a duração errada, mas não, realmente o filme tem 1 hora e 34, quer dizer, 1 hora e 28, né? Com 6 minutos de crédito, 1 hora e 34. E aí é mais curioso ainda pensar que 2 semanas, 3 semanas depois do lançamento do filme, o IMDb e todos os outros sites mudam a duração para 1 hora e 34, sendo que antes era 1 hora e 58. Por quê? Será que temos uma versão estendida do filme? Ou se não é uma versão estendida, será que temos em algum lugar os cortes
as cenas excluídas, porque convenhamos, não sei se você reparou, mas nos trailers, eu falo nos dois, tá? O primeiro trailer, tanto o dublado quanto o legendado, tem a mesma duração. Neste trailer tem vários takes que não aparecem no filme. E ainda mais no segundo trailer, curiosamente, o segundo trailer veio para o Brasil dublado com menos de 1 minuto. Sim, o trailer dublado, o segundo trailer aqui no Brasil, não tem 1 minuto de duração, sendo que o trailer legendado, o trailer em inglês, tem quase 3 minutos. Então lá é um trailer mais detalhado e também lá podemos reparar que várias cenas, vários takes do treinamento, vários diálogos, tem algum diálogo aí com o Sr. Han e a mãe do Li Fong que não foi para o filme. Temos um diálogo do Sr. Han com o Li Fong lá no começo do filme, onde eles estão conversando sentados numa escada no templo. Não foi para o filme, então realmente temos coisas cortadas, temos cenas excluídas desse filme. E convenhamos, né? Eu não entendo muito bem o porquê dessa questão de no trailer aparecer algumas coisas e no filme não aparecer. E isso eu já percebi com vários filmes na qual eu estava ansioso para assistir. Não só do universo do Jack Chan, qualquer filme que eu realmente queria muito assistir, eu fico olhando muito o trailer, a ponto de que às vezes as cenas, os diálogos vão ficar natural na minha cabeça e eu vou esperar aquilo no filme. E eu garanto a você, em todos os filmes que eu realmente queria muito assistir e eu tinha visto o trailer antes, várias cenas não apareciam. Não sei qual é a decisão do diretor, do produtor, de fazer esses cortes, mas vamos combinar que eles foram cruéis nessa parte. Então vamos combinar, de 1h34 para 1h58 são 24 minutos. São 24 minutos cortados. Galera, é muita coisa. Sinceramente, eu não sei qual que foi a dessa 1h58. Porque, convenhamos, eu acho muito difícil ter 24 minutos de cena cortada. 24 minutos é muita coisa, tá? Não engloba só takes aleatórios do treinamento, de conversas, de diálogos. Cara, 24 minutos dá pra você desenvolver bastante coisa dentro de um filme, sim. Mas vamos aguardar, vamos ver se realmente vai vir alguma cena excluída, um update, talvez a versão estendida, não sei. Mas enfim, deixando agora essa duração de lado, voltando ao filme, é aquilo que eu disse. O filme é bom, sim. Eu, como um fã de Jack Chan, tenho que falar. O filme é bom, é divertido, vai fazer você rir, vai fazer você chorar. Eu realmente me emocionei 2 vezes no filme, tá? 2 vezes. Mas poderia ter sido muito melhor. Mas enfim, no geral, eu dou uma nota 7,5 para esse filme. Eu acho que tá de bom tamanho. Porque, como eu falei, tem esses pontos negativos, essa passagem de tempo muito rápida, tanta cena colocada que talvez não teria necessidade de se aprofundar tanto, mas também digamos que dá para compreender um pouco a questão na trama, né? Porque o Victor, como ele se acidentou, ele levou um golpe ilegal na luta, ele foi internado, então a pizzaria dele, não sei se chegou a falir, mas teve problemas, e aí precisava de dinheiro, e aí foi nisso que o Sr. Han entrou para ajudar, falando para o Li Fong lutar no torneio dos 5 bairros para ganhar o dinheiro para ajudar o Victor. Então ele ter entrado nesse torneio, tudo bem, teve um motivo, mas vamos combinar, né? Eu acho que não precisava ter se aprofundado tanto assim nesse personagem, talvez poderia ter pensado um pouco melhor ali no motivo de fazer o Li Fong voltar a treinar, né? Entrar nesse torneio, enfim, já foi, né? Mas é um filme divertido, tá? Como eu falei, Sr. Han, Daniel LaRusso juntos lutando é de brilhar os olhos. Inclusive tem ainda uma outra luta, uma outra cena que eu via muito nos trailers, que era Daniel LaRusso e o Sr. Han lutando. Sim, em das fases do torneio aparecem alguns malucos ali querendo arrumar confusão, e Jack Chan e Ralph Macchio lutando juntos ali, dando porrada na galera. Isso foi lindo de ver, mas eu fiquei triste porque pensei que ia ser uma cena um pouco mais longa. Eu pensava que, sei lá, pelo menos a luta duraria 1 minuto, e a luta dura, sei lá, 15 segundos. É meio triste. Talvez o que valeria a pena seria ver a bondada do Jack Chan em algum dos caras. Inclusive eu não consigo entender essa bondada dele no Kung Fu. Ele fez isso 2 vezes e eu realmente não entendo da onde saiu aquilo, mas eu dei risada pra caramba. Mas enfim, pessoal, é isso. Minha nota pra esse filme é 7,5, eu acho que tá de bom tamanho. É um filme divertido, é um filme sessão da tarde, é um filme que onde estiver passando eu vou assistir com certeza, mas como eu disse, poderia ter sido muito melhor. Agora sim, a minha experiência com o filme aqui no Brasil foi divertidíssima. Como eu falei, a primeira vez de Jack Chan, a primeira vez que eu fui ver Jack Chan nos cinemas, então pra mim foi uma coisa muito
diferente. Galera, vocês não estão entendendo. Um fã de Jack Chan indo assistir um filme do seu ídolo nos cinemas não é uma ida pra ver um filme, é um evento. Eu fui 2 vezes assistir o filme no cinema. Quase fui 3. Infelizmente, na terceira vez acabou não dando certo, então eu fui 2 vezes. E eu posso te falar que dessas 2 vezes que eu fui, eu tinha muita história, eu trago muita história aqui pra casa. Deixa eu contar então um pouco aqui como é que foi a minha experiência com os cinemas. Primeiro eu fui num cinema numa cidade um pouco mais longe da cidade onde minha mãe mora, mas antes disso eu já estava entrando em contato com o cinema. Eu procurei as redes sociais, entrei em contato, consegui o contato do gerente, contei a minha história, expliquei que eu sou um fã do Jack Chan, tenho uma coleção, gostaria muito de ter alguma coisa desse filme na minha coleção. Prontamente o gerente me autorizou a ter um cartaz do filme, tanto que o cartaz chegou para ele no final de fevereiro e ele já me mandou mensagem, ele falou, cara, já pode vir retirar. Eu pensava que teria que esperar o filme pelo menos sair de cartaz, mas não, ele simplesmente quase 3 meses antes do filme ele já me autorizou, cara, vem aqui, pode pegar um cartaz, me manda mensagem que eu vou te recepcionar, você pega o seu cartaz. Então no final de março fui no cinema e peguei o cartaz do filme. E esse cartaz ele tá na parede aqui da minha sala, colado bonitinho. Se você quiser ver, tem um vídeo que eu coloquei, vou deixar o link aqui, tá na descrição também. É um shorts que eu publiquei mostrando tudo o que eu tive do Karate Kid Lendas aqui no Brasil. Então um cartaz tá lá na minha sala, tá bonitinho, colado lá com todo carinho. Meus agradecimentos aqui ao cinema que eu fui. Mas aí chegamos no fatídico dia que eu iria assistir o filme, mas aí eu não iria assistir nesse cinema que eu fui pegar o cartaz. Na verdade seria a minha terceira vez. Lembra que eu falei que a terceira vez não deu certo? Seria nesse que eu fui pegar o cartaz primeiro. Infelizmente o filme saiu de cartaz antes que eu planejasse ir, né? Eu tinha o dia certo já para ir, mas infelizmente o filme saiu de cartaz antes, então não foi possível. Eu fui num outro cinema no dia 10 de maio, que é um cinema numa cidade aqui mais perto. Eu fui até lá no dia 10 de maio, era um sábado, né? O filme lançou dia 8, quinta-feira, eu fui lá no sábado, dia 10. Eu fui justamente com manto. Cara, eu preparei essa camiseta aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. Mandei fazer essa camiseta só pra assistir no cinema. Como eu falei, pessoal, um fã do Jack Chan não enxerga uma ida ao cinema uma coisa simples, é um evento. Então eu falei, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. Então realmente eu fui pro cinema trajado com esse manto. Fui pra todo mundo ver, pô, ele tá no clima, ele quer assistir esse filme, é um fã. Só que eu já fui nesse cinema também com a ideia, com o desejo de ter alguma coisa na minha coleção, porque eu estava indo num cinema diferente. Então o que eu fiz? Deixei preparado a minha foto da minha coleção, que eu tirei esse ano. Deixei separado também o Jack Chan me assistindo. Se você ainda não sabe, se você caiu nesse canal de paraquedas, o Jack Chan já me viu, já me assistiu, inclusive viu pedaços dos meus filmes inspirados nele. Esse foi o melhor dia da minha vida, galera. Se você quiser assistir o meu relato desse dia, o link tá aqui também, link na descrição, assiste aí porque é lindo demais. Levei tudo isso pro cinema, porque eu já estava com as cartas na manga. Eu não ia chegar lá de mãos abanando, eu não ia chegar lá e falar, oi, tudo bem, eu quero um cartaz do filme pra mim guardar na coleção, porque eu sou fã do Jack Chan. Não, não fiz só isso. Eu fui provando que eu era um fã, levando fotos, levando provas de que eu era um fã, para realmente não ter dúvidas, né? Não sobrar dúvidas de que eu era realmente um fã pedindo ali. Cheguei lá no cinema, encontrei a gerente, por sorte encontrei ela ali no balcão, conversei com ela, cheguei todo educado, todo simpático, contei toda a minha história novamente, assim como pro outro gerente, e ela também, assim, muito solícita, né? Digamos que eu tive até uma certa sorte em encontrar gerentes tão gentis, tão simpáticos, que compreenderam totalmente o meu lado, a minha história, e autorizaram na maior tranquilidade. E a gerente simplesmente falou, não, se você quiser um cartaz, eu te dou. Só que o melhor de tudo, obviamente, foi isso daqui. Quando eu cheguei lá no cinema, eu já bati os olhos nisso aqui que tava lá longe, lá nos corredores, mas eu já bati o olho, já fiquei namorando aquele display lá de longe. Eu falei, você vai ser meu de um jeito ou de outro. E eu consegui muito facilmente. Eu já questionei, falei, aquele display vocês vão devolver? O que vocês fazem? E a gerente simplesmente me falou, não, a gente joga fora. Tem dor no coração ver um display desse ser jogado no lixo. Eu falei, não, pode me dar. Não sei como eu vou levar isso pra casa, galera. Isso aqui é maior que eu. Vocês estão entendendo? Isso aqui deve ter uns 2 metros. Eu tenho 1,90.
Isso aqui deve ter uns 2 metros de altura, é maior que eu. Não importa, eu vou dar um jeito de levar isso pra minha casa. Só que assim, naquele dia mesmo, era no dia 10 de maio, o filme acabou de sair. Ela já me deu a confirmação. O display você pode levar, o cartaz você pode levar. Mas o display, ela tinha me dito que teria que esperar um pouquinho mais, né? Tipo, quando chegam outros filmes, outros displays, aí sim eles liberam, né? Tiram esse pra colocar um novo. Mas o cartaz do filme eu já saí de lá também, com ele na mão. E ele está justamente aqui, né? Ele está aqui guardadinho. Esse aqui eu vou guardar de lembrança, não vou colar, porque já colei um lá na minha sala. Este vai ficar guardado aqui para coleção, com muito carinho, que o pessoal lá enviou para mim. Então tá aqui comigo. Nesse dia 10 de maio que eu fui lá, saí de lá com o cartaz em mãos e com a confirmação de que eu poderia levar o display embora em breve. Mas eu quero agora dar um destaque muito grande aqui. Eu vou falar o nome dele, eu não tô nem aí porque ninguém vai descobrir. A não ser que você seja da cidade do cinema que eu fui, pode ser que você reconheça depois. Mas enfim, não tô expondo nada, não vai ser nada porque eu tô falando bem dessa pessoa. Eu quero dar uma atenção muito grande pro atendente do cinema que eu fui, que se chama Renan. Foi uma das melhores pessoas que eu conheci. Sabe aquelas pessoas que não merecem morrer? Merecem viver para sempre, tinham que ser imortais. O Renan é uma delas, porque ele foi de uma educação, de uma simpatia ímpar comigo. Ele me entregou o cartaz e explicou sobre o display. E aí ele me levou até lá, até o display, ele me explicou como que é montado, como funciona. E ele disse, não, assim que liberarem eu vou separar para você, você vem aqui buscar e pronto. Meu, ele foi muito gentil comigo, foi muito simpático. A gente trocou uma ideia depois que o filme acabou, a gente conversou porque ele também tinha assistido, né, que ele também ama o Jack Chan, é fanzaço, ele me disse. E então passamos para uma semana depois, 17 de maio, pessoal. Sim, eu fui assistir de novo, óbvio, como eu falei, quase fui ver 3 vezes, mas vi 2. Pela segunda vez eu fui nesse mesmo cinema e assisti o filme mais uma vez e encontrei o Renan lá, conversamos novamente. E detalhe, eu tinha mostrado pra ele, enquanto a gente estava conversando na primeira vez, eu mostrei a minha coleção do Jack Chan, mostrei que o Jack Chan me viu, o cara simplesmente surtou dentro do cinema, o cara gritou dentro do cinema. O Jack Chan já te viu? Cara, você é meu herói! Ele gritou no meio do cinema, esse cara é maluco, mas eu amei conhecer ele. Então, aí ele me perguntou se eu tinha Instagram, se eu tinha YouTube, eu passei tudo, quer dizer, o YouTube não, eu passei o meu Instagram pra ele, ele foi lá, conheceu, ele assistiu alguns vídeos, porque na semana seguinte, quando eu fui lá assistir pela segunda vez, a gente se viu de novo, ele disse que viu alguns vídeos. Detalhe ainda muito legal, pra quem acompanha aqui os vídeos de aquisições, sabe que nas últimas aquisições eu peguei vários filmes do Leandro Hassum. Como eu disse pra vocês, eu adoro o Leandro Hassum, acho que é o ator brasileiro que eu mais admiro, que eu mais gosto de assistir. E aí ele me disse, cara, teve um filme do Leandro Hassum, recentemente, né, que tinha um display lá, que era o filme da Uma Advogada Brilhante. Inclusive esse filme eu quero assistir, tô esperando sair algum streaming aí. Ele me disse, cara, eu fui procurar o display do filme do Hassum, se tivesse aqui eu teria entregado pra você. E aí eu falei pra ele, cara, mas como você sabe que eu gosto do Leandro Hassum? Ele falou, ué, você não fez lá um vídeo falando que gosta do Leandro Hassum, que comprou vários DVDs do Leandro Hassum? Cara, ele simplesmente entrou no meu canal e assistiu os vídeos. Vocês estão entendendo esse atendente? Que maravilhoso! Renan, se você estiver assistindo esse vídeo, cara, você é sensacional, você devia ser um cara imortal. E aí depois assisti o filme de novo, então, lá pela segunda vez. E é curioso, galera, não sei explicar, mas ter visto Jack Chan no cinema foi uma experiência maravilhosa, que eu realmente, se agora tivesse esse filme em cartaz aqui num cinema próximo de mim, na minha cidade, porque infelizmente na minha cidade não tem cinema, mas se tivesse um cinema aqui e o filme tivesse em cartaz ainda, tipo, sei lá, tô gravando, que horas são agora? 8 horas da noite? Se tivesse uma sessão hoje, 9 horas da noite, eu estaria indo pra lá assistir, de verdade. A questão é você poder ver o seu ídolo nas telonas, é muito diferente de você ver numa televisão, num streaming, né? Porque como a gente sabe, o Jack Chan ultimamente só tem feito filmes chineses. Então são filmes que nem vêm pro Brasil, ou se vem direto para streaming. Então a gente só vai ver na nossa tela, na nossa televisão, no nosso computador. Agora, um filme de alcance mundial, um filme que vem pras telonas brasileiras, gente, isso é muito diferente. É sensacional essa experiência, eu dizendo como fã do Jack Chan. Acredito que se você tem um ídolo também, um ator que é um ídolo que você admira muito, convenhamos que assistir ele nos cinemas é muito diferente de assistir numa tela
numa televisão, num computador. Mas isso é uma coisa que só quem é fã entende. Se você não admira ninguém, pra você não importa onde assistir, é diferente. Mas pra gente aí, pra nossa panelinha, quem é fã, quem tem um ídolo, sabe do que eu tô falando. Eu não preciso dar muitos detalhes, porque se você é fã, você entendeu o que eu falei. E ainda tem até umas outras coisinhas aqui, olha só. Temos aqui um copo também. Eu não vou mostrar tudo, galera. Não vou mostrar tudo. Se você quiser ver todos os itens que eu adquiri enquanto o Karate Kid Lendas esteve aqui no Brasil, você vai nesse vídeo aqui que eu postei, tá? O link já tá aqui, o link tá na descrição. Você vai lá que lá tá completinho, tá? Mas só mostrando aqui novamente, bem rapidinho. Temos aqui um copo lindo. Aqui para nossa coleçãozinha do Jack Chan. A coleção do Jack Chan aumentou muito só por causa desse filme, tá? Eu juro, de verdade. Temos aqui até uma faixa, olha só. Olha só, vou até pôr a faixa, vai. Eu vou colocar a faixa porque eu devia ter ficado com a faixa desde o início, né? Eu acho que eu fui meio burro. Mas enfim, não, vou ficar com a faixa aqui agora sim. E aí temos uma curiosidade muito deveras, ao mesmo tempo que é boa, é muito triste pra mim. Eu não contei pra ninguém aqui no YouTube. Se você me acompanha no Instagram, que é esse aqui, @JoãoFalex, se você não me segue, vai lá me seguir no Instagram. Quem me segue ficou sabendo. Aqui no YouTube ninguém ficou sabendo. Eu vou contar agora. Mas galera, a Sony Pictures Brasil me convidou para a pré-estreia de Karate Kid Lendas. Isso aqui é o convite que eles me mandaram, tá? Tava até aqui o local aqui, ó, Cinemark Eldorado em São Paulo, dia 7 de maio. Recepção 8h30, filme 9 horas da noite. Isso aqui era um dia antes da estreia oficial. Era a pré-estreia na quarta-feira, dia 7 de maio. Porém, é uma pena porque eu acho que a Sony Pictures infelizmente imaginou que eu morava a 2 quarteirões do Cinemark. Mas infelizmente não, eu moro longe de São Paulo. Seria impossível eu ir numa quarta-feira à noite para São Paulo. Quer dizer, sair daqui uma quarta-feira à tarde ou de manhã para chegar lá e assistir o filme à noite. É completamente impossível essa possibilidade, por isso que eu descartei na hora. Mas foi de arrepiar pensar que a Sony Pictures me notou. Mas é uma pena, juro que realmente nesse dia 7 de maio, só no dia 7 de maio, eu fiquei muito triste por não morar em São Paulo. Eu fiquei triste demais, mas enfim, eu acho que por mais que eu não tive essa experiência de assistir o filme no dia 7, eu tive a chance de assistir 2 vezes depois nos cinemas, então acho que não é problema pra mim. Só de ter recebido o convite foi uma coisa linda, né? Maravilhosa. Tenho assim, por mais que eu não tenha ido, eu tenho uma gratidão muito grande pela Sony Pictures por ter me notado e feito esse convite especialmente pra mim. Talvez se fosse algo com antecedência, daria pra ter me programado melhor. Eu acho que teria a possibilidade de eu ir. Mas veio muito em cima o convite, então eu descartei na hora. Ah, e claro também, tem o display ainda, que eu não contei, né? Mas o display, no segundo dia, na segunda vez que eu fui no cinema, dia 17 de maio, a gerente já me autorizou a pegar o display. Sim, eu achava que teria que sair de cartaz, mas não. Simplesmente chegaram outros no cinema, então ela já disse que eu poderia retirar esse de lá. E eu peguei. Isso aqui, pensa que é assim, isso aqui é um quadrado, que se abre, né? Então eu recebia ele dobrado. Pensa eu carregando isso pelo cinema inteiro. Ora levava debaixo do braço assim, ora levava na cabeça assim, porque isso aqui é um treco horrível de carregar. Juro, não tem lugar pra você pegar, é horrível, é desconfortável. E eu levando pro cinema até o estacionamento do shopping, na hora que eu coloco esse display dentro do carro, o carro não fecha. Esse display, a largura dele era maior que o carro que a gente tava lá no shopping. E aí lá vou eu de novo com o display do estacionamento e voltando lá pro cinema, pro Renan. Falei, Renan, não dá pra levar. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que esperar 3 dias até o meu tio ir lá pra cidade, que ele tem a Saveiro, que ele tem uma caçamba, um carro maior, e aí caberia o display. Então foi isso que eu tive que fazer, tive que esperar mais 3 dias. E aí sim, o meu tio foi lá, pegou o display, colocou na caçamba, que quase não coube ainda na caçamba. Vocês estão entendendo o tamanho desse trambolho? Olha o trabalho que eu tive para trazer isso aqui. Meu Deus do céu. Mas o que importa é que agora tá aqui comigo, não sai daqui nunca mais. É um item maravilhoso. Onde quer que esteja, onde quer que fique, rouba a cena. Essa foi a minha experiência então com o Karate Kid Lendas aqui no Brasil. Eu sei que o vídeo deve ter ficado gigantesco, mas se você ainda está aqui neste vídeo assistindo, muito, muito, muito obrigado pela sua companhia neste vídeo aqui comigo. Sério. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Talvez você pode ter caído de paraquedas aqui por ser algo relativamente diferente sendo discutido aqui no canal. Eu não faço críticas, não falo de experiências com filmes,
mas esse merecia um vídeo especial. Deixem aqui as suas opiniões sobre o Karate Kid Lendas, o que você acha do filme, qual a sua nota, o que você acha que tem de ponto positivo, ponto negativo, poderia ter sido melhor, poderiam ter abordado outras coisas, enfim. Coloquem tudo aqui nos comentários que eu vou ler tudo com o maior prazer do mundo. Vamos conversar sobre Jack Chan, vamos falar sobre Karate Kid Lendas, porque o filme já saiu de cartaz, mas é claro, vai estar pra sempre aqui no coração. Nossa, falei bonita agora, hein? Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Deixa o seu like aqui. Compartilhe com quem assistiu Karate Kid Lendas. Compartilhe com quem ainda não assistiu. Como a gente sabe, logo logo vai estar ali nos streams. Então, quem estava esperando o filme sair dos cinemas para assistir em casa, logo logo também vai ter essa oportunidade. E a gente se vê em breve com mais um vídeo aqui no canal. E lembrem-se, 2 galhos, uma árvore.